Fala, meus queridos, o vídeo de hoje é para ser um bate-papo simples aqui, com o mínimo possível de edição, só para a gente conversar um pouco mais sobre o que você já deve estar se perguntando, que é esse erro que a grande maioria dos estudantes comete, né, nos estudos, em especial na preparação para o vestibular. E eu queria começar a história de hoje contando uma história que não é minha, né? Na verdade, a história é do Clóvis de Barros, o grande professor Clóvis. E ele conta que quando ele estava fazendo uma pós-graduação, estava lá na França, estudando, né, sendo orientado ali, ou tendo aula com o Pierre de Bourdieu. O Bourdieu fala uma frase na aula, né, e o Clóvis lá gravando a aula, ele não entende, né, na hora da aula o que o professor quis dizer com aquilo. Ele chega no alojamento dele depois, escuta de novo e tal, e fica refletindo, né? E a frase é a seguinte: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior for a distância do objeto consagrado. Acho que é mais ou menos isso. E eu também não faço ideia do que isso significa. Mas o importante aqui é o seguinte: o Clóvis, ele não entendeu, né, de primeira essa frase que o professor falou lá na hora da aula, escutou a gravação que ele fez ali da aula de novo, e ficou refletindo assim, os circuitos de consagração social e tal, e não conseguiu chegar em conclusão nenhuma, né, num primeiro momento de reflexão. E aí na aula seguinte, ele leva esse questionamento para o professor e fala: professor, eu não entendi isso daqui que você falou, né, na última aula. E aí o professor dele, o Pierre de Bourdieu, vira para ele e responde: e no entanto, é óbvio. E qual que é a lição, né, que a gente está aprendendo ali? É que na grande maioria das vezes, né, dependendo da complexidade de um conceito, a gente não vai entender as coisas de primeira, não. E ao longo do tempo, quando a gente for mastigando esse conceito, né, pensando e refletindo a respeito dele, é que a coisa realmente começa a fazer sentido, começa a ficar claro. E quando a coisa fica clara para nós, né, por mais difícil que tenha sido a gente entender no contato inicial, ela se torna uma obviedade. Sempre que a gente vai aprender algo novo, uma informação nova, a gente precisa refletir em cima daquilo, pensar mesmo em cima dessa coisa, né? E tá aí o erro que a grande maioria dos estudantes comete quando tá tendo o contato inicial com algum conceito, com alguma ideia nova. É não refletir em cima daquilo. E não só refletir sobre o que aquilo significa, né, dentro daquele contexto, mas também tentar criar as conexões com as outras coisas que você já conhece, que você já sabe, que você já estudou dentro dessa matéria, desse conteúdo específico e fora dela também. Você tem que ser capaz de se distanciar do objeto de estudo e olhar, né, o que a gente chama de big picture, que se traduz do inglês para imagem grande, mas é só porque se distanciando do objeto de estudo a gente consegue ver as conexões entre uma área e outra do conhecimento, né, entre um conceito e outro dentro da mesma área de estudo. E é isso que é o conhecimento, é isso que é o aprendizado verdadeiro. Você pode pegar um conceito novo que aparece para você, né, ficar repetindo ele até você decorar ele. Mas será que isso de fato tem algum valor? Será que você formou realmente conexões mentais que relacionam esse processo, esse conceito novo que você acabou de ter contato com as outras coisas que você já tinha estudado previamente? Você vai só decorando as coisas. Primeiro, o seu cérebro vai entender que como aquela coisa não tem conexão com as outras coisas que você já estudou, ela tem menos importância. Então você vai ter uma dificuldade maior de conseguir reter essa informação por mais tempo. Se não existe essa preocupação em conectar essa informação com outras informações, né, gerando assim um aprendizado verdadeiro. E segundo, cara, você vai precisar revisar tantas e tantas vezes, porque o cérebro vai reter muito menos, que mesmo se você tiver 6.000, 7.000 flashcards e fizer eles todas as semanas, dentro de pouco tempo você já vai precisar revisar de novo, porque você não criou conexões entre os conceitos. O maior erro que a maioria dos estudantes comete quando se depara com um novo conceito é justamente esse: não tirar tempo para refletir a respeito desse conceito, desse assunto novo que ele está aprendendo. E é justamente criando as conexões entre os assuntos e internamente dentro do assunto também, é justamente criando essas conexões entre conceitos que mora o real valor do estudo e do aprendizado. É nessa hora, jogando para lá e para cá essa informação no seu cérebro, tentando criar conexões, que você realmente está aprendendo algo. Estudar é muito diferente de aprender. Uma técnica de estudo, por exemplo, pode ser você abrir o livro e começar a bater a cabeça ali no livro. Lógico que
essa é uma técnica muito pouco eficiente, porque se você passar 1 hora com o livro aberto, batendo a cabeça ali no livro, você não vai aprender muita coisa. Talvez você consiga ler ali de tabela, né, os pontos chaves do texto, os títulos, alguma coisa assim. E depois de 1 hora batendo, literalmente batendo a cabeça na página, talvez você até tenha aprendido algo. Mas convenhamos que isso é muito pouco eficiente. Aprender é o processo mental, né, fisiológico, dos neurônios criando conexões entre si. E para que o aprendizado aconteça e que a sua retenção seja a maior possível, é necessário, desde o primeiro momento, organizar as ideias, criar conexões. E uma dica prática para vocês, para você não sair desse vídeo sem nada para já começar a aplicar agora, a partir do horário de estudo que você vai tirar logo depois do vídeo, você vai estar inspirado para estudar, tenho certeza. Não saia copiando as coisas assim que o professor está passando ou assim que você vai lendo no livro. Se você tem 1 hora, 60 minutos para aprender um conceito novo, para estudar uma matéria, faça o seguinte, separa 50 minutos desse tempo para você ler o material ou assistir uma videoaula, o que seja que você esteja utilizando para poder ter o contato com o conteúdo, mas se pergunte durante esse tempo, né? Faça questionamentos a respeito da matéria, tenta criar na sua cabeça, você mesmo, tenta criar conexões, né? Seja ativo, seja proativo nesse processo de estudo e você vai ver que dentro desses 50 minutos é onde está o real aprendizado. Separa os últimos 10 minutos dessa hora de estudo para fazer uma anotação breve com o mínimo de palavras possível para conseguir só bater o olho nessa anotação e lembrar todo esse processo mental que você fez. Mas o aprendizado real está no desconforto de você ficar se perguntando a respeito da matéria, se perguntando como que isso se conecta com aquilo, jogando para lá e para cá, tentando visualizar a coisa na sua cabeça de jeitos diferentes. Isso vale muito mais do que só assistir a aula e ir anotando. Esse processo mecânico de ficar anotando até faz aumentar um pouquinho a sua retenção. Mas tenha certeza que se você sentar para refletir a respeito desse conteúdo antes de começar a anotar qualquer coisa e anotar só no final, quando você já organizou as ideias na sua mente, né, para anotar as coisas de forma organizada e sem ficar escrevendo excessivamente, você vai ter ganhado muito, muito, muito mais do que qualquer outro estudante que passa a mesma hora de estudo assistindo a aula, anotando e passando para frente, assistindo a aula, anotando e passando para frente, sem sentar para refletir a respeito desse assunto. Então, se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo que eu trouxe aqui para você útil, deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas dicas que vem pela frente. A gente está começando agora a quebrar os métodos e as técnicas de estudo mais famosas. Na semana que vem a gente já vai conversar um pouquinho a respeito da formação de memória. E deixa aqui nos comentários o que você gostaria de aprender a respeito de aprender. O que você gostaria de entender a respeito do processo de aprendizado, né, quais as etapas necessárias para você ter um estudo eficiente e tudo mais. Eu quero ouvir de vocês o que vocês, né, aonde vocês sentem mais dificuldade na hora dos estudos. Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos no próximo Quase um Físico.